novo avião experimental da NASA, construído por 839 milhões de dólares, promete voar mais rápido que o som, e isso tudo sem causar estrondos sônicos. Mas por quê? E como isso é possível? Aviões supersônicos, aqueles que voam mais rápido que o som, existem há décadas. Em 14 de outubro de 1947, o Bell X-1, pilotado pelo Major Chuck Yeager, alcançou o Mach 1.06, ou 1.127 km/h. Com isso, ele se tornou o primeiro avião a quebrar a barreira do som. E nos anos seguintes, novos aviões continuaram a bater recordes de velocidade. Em 65, o Lockheed YF-12A atingiu o Mach 3.2, ou 3.300 km/h. Com essa velocidade, seria possível viajar entre Nova York e Londres em apenas 1 hora e 40 minutos. Enquanto isso, no Reino Unido, começava o desenvolvimento do primeiro avião comercial supersônico. Em 1954, Arnold Hall, diretor do Royal Aircraft Establishment, pediu ao engenheiro Maureen Morgan que estudasse o conceito. Após anos e anos de pesquisa, em 1962, Reino Unido e França firmaram um tratado para projetar um avião supersônico juntos. E apenas 7 anos depois, em 2 de março de 1969, o Concorde realizou seu primeiro voo. Durante décadas, o Concorde e seu concorrente soviético, o Tupolev Tu-144, transportaram mais de 2,5 milhões de passageiros a velocidades de até Mach 2.04, ou seja, aproximadamente 2.180 km/h. Mas o Concorde tinha muitos problemas. Ele era extremamente ineficiente, consumindo cerca de 5 vezes mais combustível do que aviões modernos, enquanto transportava menos da metade de seus passageiros. O alto consumo de combustível, combinado com maiores emissões de óxido nitroso a altas elevações, fizeram dele um avião muito poluente. Isso tornava as passagens caríssimas e limitava sua autonomia. Viagens entre Nova York e Europa podiam custar até $15.000 com valores corrigidos pela inflação. Mas provavelmente, o pior de tudo é que ele produzia um estrondo sônico de 110 decibéis. Esse ruído é similar ao barulho de uma britadeira, e ele causava pequenos danos e incomodava pessoas em terra. Por isso, em torno de 1973, os Estados Unidos proibiram voos supersônicos civis sobre terra, restringindo o Concorde a rotas transatlânticas. Com tantos problemas, o Concorde foi perdendo viabilidade nos anos 90. Até que em 25 de julho de 2000, o acidente do voo 4590 da Air France, que matou 113 pessoas, foi o golpe final. Três anos depois, o Concorde fez seu último voo, marcando o fim do transporte de passageiros supersônico. Porém, uma nova geração de aviões supersônicos começou a surgir na década seguinte, prometendo eficiência, aerodinâmica avançada e combustíveis sustentáveis, assim como o uso de materiais avançados e compósitos. Mas um grande obstáculo ainda existia: o som produzido por essas aeronaves. Mesmo com melhorias, o transporte supersônico civil continua proibido sobre a terra nos Estados Unidos. E para mudar isso, é necessário provar que aviões podem voar em modo supersônico sem produzir estrondos perturbadores. Essa prova é algo demorado e muito caro para as startups. Para tentar reduzir o risco e aumentar as chances de que uma dessas startups se torne viável, o governo americano se mobilizou. Finalmente, em 2016, a NASA lançou o programa Low Boom Flight Demonstrator, com o objetivo de criar um avião supersônico silencioso e ajudar a acabar com as restrições.
Em fevereiro de 2016, a Lockheed Martin ganhou um contrato de projeto preliminar e em junho de 2017, uma revisão do projeto preliminar foi concluída. Em 2 de abril de 2018, a NASA premiou a Lockheed Martin Skunk Works com um contrato de 247 milhões e meio de dólares para projetar, construir e entregar o avião sônico de baixo ruído. Em 2018, o projeto foi batizado de X-59 Quest. Isso significa Quiet Supersonic Technology. O X-59 tem um design único, com uma fuselagem longa e otimizada para voos supersônicos. Normalmente, os choques de pressão de um avião supersônico se unem, formando uma onda de pressão característica chamada de onda N. Ela se propaga em direção ao solo, criando um estrondo sônico alto e agudo. O formato exclusivo do X-59 adapta o seu volume e a distribuição de sustentação para alterar essa assinatura de pressão, impedindo que ela se aglutine e resultando em um som significativamente mais silencioso no solo. Portanto, o que estamos tentando fazer é espalhar, contornar a mudança de pressão no veículo. E a gente faz isso através da modelagem, evitando assim um grande número de pequenos choques com diferentes forças, que se moverão para frente ou para trás do veículo. A gente quer misturar elas um pouco. O volume de mudança de pressão em todo avião é muito suave, e por isso que temos esse nariz longo para ter mais tempo de obter a variação de pressão. Devido a esse design especial, espera-se que o X-59 produza um ruído efetivo percebido de 75 decibéis, equivalente ao de uma porta de carro batendo, em comparação com o estrondo sônico de 110 decibéis do Concorde. No entanto, esse formato distinto oferece um desafio de design significativo. Devido ao nariz longo e pontudo da aeronave, que abrange mais de 1/3 de seu comprimento total, ele é inerentemente mais pesado no nariz. Como resultado, os designers da Skunk Works precisavam de uma maneira de empurrar o máximo possível de peso para trás. A solução deles foi uma estrutura de metal e de compósitos mistos, com os metais mais pesados e termicamente resistentes perto da cauda, motor e nas subestruturas, e os materiais compósitos reforçados com fibra de carbono mais leves no nariz, revestindo as asas e a superfície de controle. Outro desafio do projeto do X-59 era garantir a estabilidade e o controle adequados, tanto em velocidades subsônicas quanto em seu ponto de separação supersônico. E como resultado, flaps são incluídos para maior sustentação durante a decolagem e pouso e ailerons para controle de rolagem. Um estabilizador foi adicionado para o controle de inclinação e um estabilizador vertical com leme para o controle de guinada. Além disso, uma pequena cauda em T foi adicionada para manipular a assinatura de choque da aeronave, justamente com o canard para estabilidade de inclinação no ponto de projeto supersônico. Além da sua estrutura e controle exclusivos, o X-59 deve produzir empuxo adequado para acelerar a velocidades supersônicas. Para conseguir isso, ele é equipado com motor turbofan de pós-combustão General Electric F414. Esse motor tem 12,8 pés de comprimento e 35 polegadas de diâmetro, consistindo de um compressor axial de 10 estágios, um combustor, uma turbina de 2 estágios e um pós-combustor, produzindo 13.000 libras de empuxo em operação normal, e até 22.000 libras de empuxo com o pós-combustor ativado. Essa propulsão de alta potência permite que o X-59 alcance uma velocidade máxima de Mach 1.5, ou 999 milhas por hora, com uma velocidade de cruzeiro de Mach 1.42 a uma altitude de 55.000 pés. Além disso, a instalação do motor na parte superior impede que suas ondas de choque atinjam o solo e permite que a parte inferior da aeronave seja lisa, o que ajuda a evitar que as ondas de choque se unam. Outra característica do projeto do X-59 é a reutilização de peças de outras aeronaves. Para economizar dinheiro, o trem de pouso é um General Dynamics F-16. Sua cabine, assento ejetável e canopy são de um Northrop T-38. O manche é de um Lockheed F-117 e parte de seu sistema de propulsão é de um Lockheed U-2. No entanto, um novo recurso importante de projeto teve que ser implementado:
Devido ao nariz pontudo da aeronave, o piloto não tem visibilidade frontal direta. E para resolver esse problema, a aeronave é equipada com um sistema de visão externa da NASA, que é uma câmera 4K de alta definição montada na parte superior, assim como o Forward Vision System, conjunto retrátil de câmeras montados na parte inferior que fornece visão infravermelha visível de ondas curtas e de ondas longas. Juntos, esses sistemas são conectados a equipamentos aviônicos avançados na cabine, que, junto com a cobertura de vidro, fornecerá ao piloto um campo de visão completo. No total, o X-59 terá 99,7 pés de comprimento, aproximadamente o comprimento de uma quadra de basquete, com uma envergadura de 29,7 pés e uma altura de apenas 14 pés, com peso máximo de decolagem de 24.300 libras. Entre projeto, construção e teste de voo, o projeto custará um total de 839 milhões de dólares. Desde que os trabalhos começaram em abril de 2018, o programa X-59 avançou bastante. Em outubro de 2018, o Centro de Pesquisa Langley, da NASA na Virgínia, começou a testar um modelo em escala de 8% do X-59, em seu túnel de vento de baixa velocidade, de 12 pés, com altos ângulos de ataque, para testar a estabilidade estática, o controle e as oscilações forçadas dinâmicas, e a visualização do fluxo de laser. E um mês depois, em novembro de 2018, a NASA começou a realizar testes de voo de baixa explosão sobre Galveston, Texas. Para fazer isso, um F-18 Hornet subiria 50 mil pés antes de mergulhar e brevemente ficar supersônico, produzindo um estrondo sônico de baixa amplitude. Esse estrondo foi criado entre 4 a 8 vezes por dia durante 9 dias em um período de 2 semanas, e foi monitorado por 15 sensores de ruído e mais de 500 moradores, reunindo dados da comunidade sobre os estrondos sônicos e ajudando a preparar os futuros testes do voo do X-59. Enquanto isso, em Palmdale, na Califórnia, a Lockheed Martin começou a usinar as primeiras peças do X-59. E apenas 6 meses depois, em maio de 2019, as primeiras peças começaram a ser carregadas no conjunto de ferramentas. Em junho, a montagem estava em andamento, e em agosto de 2019, o NASA Glenn Research Center, em Ohio, realizou testes em seu túnel de vento supersônico de 8x6. Em 2020, apesar da pandemia do Covid-19, a montagem do X-59 continuou e em dezembro de 2020, a construção já estava na metade. No ano seguinte, a montagem continuou e em novembro de 2021, o X-59 foi removido do seu sistema de gabarito para iniciar a montagem final, incluindo a primeira inicialização de seus sistemas internos. Então, em dezembro de 2021, ele foi enviado para Fort Worth, Texas, para passar por testes estruturais e calibração de seu sistema de combustível. Enquanto isso estava em andamento, o modelo em escala de 11,5% do X-59 foi testado no túnel de vento subsônico da Skunk Works, para coletar dados para o sistema de controle de voo da aeronave. Em abril de 2022, o X-59 foi devolvido à Skunk Works na Califórnia para começar a integração final de seus sistemas. Ao longo de 2022 e do início de 2023, o X-59 foi equipado com todos seus sistemas internos e, em março de 2023, a estrutura da cauda foi instalada, permitindo que a aeronave fosse rebocada para a linha de voo, para testes em solo. Nos meses seguintes, os testes continuaram e, em novembro de 2023, o X-59 foi realocado para o celeiro de pintura da Skunk Works, onde recebeu seu esquema de cores patriótico. Finalmente, em 12 de janeiro de 2024, o X-59 foi revelado ao público durante uma cerimônia. No entanto, a aeronave ainda não está totalmente concluída e ainda precisa de alguns testes importantes para estar pronta para voar. No início de 2024, a aeronave passou por testes de acoplamento estrutural que viram sua superfície de controle movidas por um computador. E há apenas algumas semanas fizemos nosso primeiro teste de motor e em si parece funcionar muito bem. Então estamos metodicamente passando por verificações de todos os vários sistemas. O sistema hidráulico, o sistema de combustível, o sistema de controle ambiental. E depois disso, depois que tivermos os sistemas do avião funcionando juntos, faremos testes de interferência eletromagnética, para garantir que não haja interferência entre si ou que os outros emissores não vão atrapalhar nosso avião de forma alguma.
Depois disso, começamos a realmente fazer as coisas dinâmicas, como taxiar e, eventualmente, o primeiro voo. Quando estiver pronto para voar, o X-59 será entregue à NASA, que realizará cerca de 9 meses de teste de voo para garantir o desempenho e a segurança da aeronave. Enquanto isso estiver concluído, por volta do final de 2025, o X-59 voará de forma supersônica sobre o NASA Armstrong Flight Research Center e a Edwards Air Force Base na Califórnia, para provar que a silenciosa tecnologia supersônica funciona conforme projetado, confirmar o desempenho da aeronave em condições atmosféricas reais e demonstrar que o X-59 é seguro para voar no espaço aéreo nacional. Finalmente, a terceira fase de voos, entre 2026 e 2028, envolverá voar o X-59 sobre cidades dos Estados Unidos selecionadas e pedir aos moradores que compartilhem suas opiniões sobre o som que ele produz. E quando esses testes acabarem e forem bem-sucedidos, o que esperamos que aconteça, isso nos dará novos dados para definir um novo limite de velocidade, em vez do atual, que é menor do que Mach 1. E isso é apenas um limite de velocidade, quando na verdade o limite seria do ruído, né? Se essa realmente fosse a objeção. E com esse novo limite de velocidade e ruído, definido pelos reguladores internacionais e dos Estados Unidos, as portas seriam abertas para novas aeronaves supersônicas silenciosas desenvolvidas comercialmente, que poderiam viajar sobre a terra e sobre o mar, e permitir reduzidos tempos de viagem para muitos passageiros ao redor do mundo. E se você gostou do vídeo, deixe sua curtida, se inscreva no canal, deixe um comentário e nos diga o que você quer ver no futuro. Obrigado por assistir e até a próxima.